Muito bem, é o Gazeta Entrevista que está de volta pela sua TV Gazeta, Rede Record de televisão. O Gazeta Entrevista é um oferecimento muito especial da água mineral Verágua, produzida aqui no nosso estado, obedecendo rigorosos padrões de qualidade. Água mineral é Verágua. Muito bem. Falávamos no bloco anterior sobre a cassação do prefeito Wagner Salles. Por 4 votos a 1, o Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Acre decidiu pela cassação do diploma do prefeito Wagner Salles, de Cruzeiro do Sul, e de seu vice, Mazinho Santiago, do PMDB. O tribunal determinou o afastamento, inclusive, imediato do prefeito, numa situação que seus advogados consideram esdrúxula, e eles vão nos explicar por quê. Justamente porque eu vou bater um papo com o principal, o homem que cuida da causa na defesa de Wagner Salles aqui no estado, o advogado Gilson Pescador. Boa noite, doutor Gilson. Boa noite, Alain. Tudo bem? Tudo Aliás, bem. são quantos advogados cuidando desse caso, doutor Gilson? A nossa banca, nossa equipe é constituída de 4 a 5 advogados, entre aqui e Brasília. Aqui e Brasília. Doutor Gilson, muito bem. Ontem, a Corte do TRE do Acre cassou o diploma do prefeito Wagner Salles e também do vice Mazinho Santiago. Eu me lembro que da última vez que conversávamos aqui, o senhor dizia, Alain, trata-se de um RCED, um recurso contra a expedição do diploma. Exatamente. E o senhor me dizia também naquela oportunidade, doutor, que não havia jurisprudência para cumprimento imediato do acórdão, por conta de ser um recurso contra a expedição do diploma. E o senhor tinha uma outra tese, a tese de que a intempestividade foi por conta da perda de prazo da coligação Frente Popular e do então candidato a prefeito à época, deputado federal Henrique Afonso, que perderam o prazo, se eu não me engano, de 5 dias. Exatamente. Para entrar com recurso para a impugnação do registro de candidatura de Wagner Salles. No entanto, a informação que nós temos aqui é que Wagner Salles teria agido de má fé, teria omitido informações de uma ação judicial, que é aquela ação criminal da Assembleia Legislativa, aquela questão de peculato, etc., que nós já debatemos aqui, do uso da verba de gabinete, porque não constava nas certidões que Wagner Salles apresentou à Justiça Eleitoral à época. Nós sabemos que estamos hoje sob a égide da lei da ficha limpa. Candidatos de ficha suja com sentença judicial transitada em julgado por corte, por tribunal colegiado, não pode concorrer às eleições. Diante de todas essas teses que nós apresentamos aqui, para você, telespectador, você que nos assiste, que é uma pessoa muito inteligente, você possa formar a sua convicção. Quem é que tem razão aí, doutor Gilson Pescador? Me explique, porque o TRE entende que Wagner omitiu informações. Ele era ficha suja. Já o senhor defende a tese de que quem perdeu o prazo foi a coligação Frente Popular e Henrique Afonso, e não há jurisprudência nesse caso do RCED. E aí? Então, o RCED é o recurso contra a expedição do diploma e ele tem um tratamento diferenciado dos outros recursos decorrente de outras representações. No recurso contra a expedição do diploma, o artigo 216 do Código Eleitoral diz literalmente que, em caso de provimento do recurso, o titular, seja prefeito ou governador, ele permanece no cargo até o julgamento final do seu último recurso no Tribunal Superior Eleitoral. A regra geral em direito eleitoral, o artigo 257 do Código Eleitoral, é de fato que os recursos eleitorais não têm efeito suspensivo. Mas em caso de recurso contra a expedição do diploma, que é o caso, o efeito é suspensivo e o titular permanece. Isso é o que diz a lei, artigo 216 do Código Eleitoral. E também não há jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral dizendo que a execução da decisão do acordo possa ser imediata. Há uma apenas decisão neste sentido, quando o acórdão, ele repercute, ele reflete o julgamento de um outro processo eleitoral. O outro processo nosso não era eleitoral, era um processo criminal. Então, nesse caso, nós entendemos que
o prefeito está no cargo, deva permanecer no cargo até o julgamento final deste recurso contra a expedição do diploma. Agora, a nossa tese é a tese da preclusão temporal. A lei é clara. São 5 dias após a convenção, após o pedido de registro da candidatura, para a outra parte, partido político, coligação, candidatos, impugnarem o rol dos outros candidatos dos outros partidos. Esse prazo é preclusivo. Passaram 5 dias. O Wagner Salles, naquela ocasião, apresentou todas as certidões, todos os documentos exigidos pela Justiça Eleitoral. Essa certidão de que ele tinha sentença transitada em julgado, pelo que consta no TRE, não foi apresentada. Mesmo porque ele não tinha sentença, decisão transitada em julgado. Era questão de uma decisão de colegiado. Ele apresentou o quê? Ele apresentou a certidão do Tribunal Regional e Federal, que continha o número do processo. E com esse número do processo, a parte recorrente ou impugnante naquela época poderia ter, conforme o parágrafo 3º do artigo 3 da Lei Complementar 6490, simplesmente, rapidamente, singelamente, requerido diligências para o juiz ou juiz eleitoral para fazer carrear aos autos, então, o teor de sentença ou de acordo no processo criminal. E não o fizeram. Por isso que a nossa tese é a tese da preclusão temporal, de que o tempo passou. Agora, então o senhor diz que os advogados da coligação Frente Popular, que entraram com recurso para impugnação do registro de candidatura, é que falharam? Não, não digo isso, até porque não seria antiético que eu estou dizendo que o partido político ou coligação ou a parte interessada na ocasião tinha o prazo de 5 dias para requerer ou requererem a impugnação e as informações, como o juiz federal muito bem disse ontem lá no julgamento, o número do processo que estava na certidão de Wagner Salles era suficiente, como a defesa diz, para colocar lá na internet e puxar pelo menos o extrato que indicaria a existência ou não de uma condenação de colegiado. Agora, Alain, me permita, em relação à questão da má-fé ou boa-fé, isso é muito subjetivo. A questão da má-fé ou boa-fé é muito subjetiva. Como disse o Supremo Tribunal Federal no julgamento da lei da ficha limpa lá em 2011, salvo engano, disse que a corte deve analisar cada caso, cada pessoa, quem é a pessoa. E se Wagner Salles, com 30 anos de vida pública, de vida política, não tinha nenhum processo contra si instaurado, nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação por ato de improbidade, onde é que está a má-fé de alguém que se sente, que se entende inocente, de juntar aos autos do pedido de registro da candidatura uma certidão expedida pela própria Justiça Eleitoral? Então, no nosso entendimento, também sob esse fundamento, não se sustenta também, a meu sentir, a decisão do TRE local. Muito bem. Colocamos as teses aqui, mas há um julgamento. Um julgamento por 4-1 pela cassação da chapa inteira, tanto de Wagner quanto do vice. Perfeito. O que provocaria uma nova eleição. Assume Romário Tavares, o presidente da Câmara. Certo. E como Wagner obteve mais de 50% dos votos válidos, haverá nova eleição. Mas veja bem, o senhor tem recursos. Certo. O senhor tem os embargos declaratórios. Me diga que recurso o senhor vai entrar agora. Perfeitamente, Alain. O placar de 4-1, como disse em entrevista anterior, na verdade é o fechamento de um julgamento que já estava decidido, porque há muito tempo já estava 3-1. Então não haveria mais como reverter. Então, em relação aos fundamentos que levou 3-1 ou 4-1, nós entendemos que os nossos fundamentos justificam um recurso especial para o Tribunal Superior Eleitoral e uma medida cautelar para emprestar efeito suspensivo a essa decisão do TRE local. O que nos causou perplexidade e surpresa foi, num RSED, por mais que tenha o artigo 216 do Código Eleitoral, por mais que não haja jurisprudência robusta, ou dominante, ou pacífica, ou tranquila do Tribunal Superior Eleitoral, que se afasta um prefeito ou um governador no exercício do cargo nos autos de um RSED antes do encerramento de todo o processo, essa celeridade em executar o acórdão,
que não foi publicado ainda, nem será publicado amanhã, porque ainda que encaminhe amanhã... Espera-se que para sexta-feira seja porque publicado. amanhã, se encaminharem, amanhã seria a data da divulgação, a publicação seria sexta-feira. Então, além das medidas cautelares para emprestar efeito suspensivo, além dos recursos para o Tribunal Superior Eleitoral, há a questão daqueles embargos declaratórios, que é para suprir obscuridade, contradição ou lacuna no julgamento, que nós temos o prazo de 3 dias depois da publicação de protocolar, de interpor. Agora, aí que está uma questão interessante, porque o presidente do tribunal, com muita correção, com muita competência, debateu exaustivamente a questão de que se mandaria cumprir o acordo e executar imediatamente ou aguardaria o prazo para interposição dos embargos de declaração? Esse é o grande questionamento agora. Se Wagner permanece no cargo até que se conclua o julgamento em última instância, até que se vá ao TSE, ou se dará realmente continuidade ao processo com Wagner fora do cargo e se chamará nova eleição, se convocará nova eleição. O que o senhor espera, doutor Gilson? Então, eu espero, honestamente, Alan Rick, que o Wagner Salles permaneça no cargo até o último dia do seu mandato de prefeito de Cruzeiro do Sul. Vai esperar isso mesmo. Isso. O acórdão realmente do TRE para cumprimento imediato a partir da publicação, que não sei se vai ser amanhã, ou sexta-feira, ou segunda-feira. Sábado, por exemplo, o Wagner teria que se afastar. Sim e não, mais para não do que para sim. Porque mesmo baixando a execução, há todo um procedimento da zona eleitoral de Cruzeiro do Sul, da 4ª Zona Eleitoral, da Câmara Municipal, da convocação, da mesa diretora e assim sucessivamente. E a defesa, amanhã mesmo, até sexta-feira, até final de semana, estará ajuizando, protocolando as medidas, tanto aqui como especialmente em Brasília, no sentido de obstar e tentar impedir esta decisão de execução imediata do acórdão. Muito bem. Em prevalecendo a execução imediata do acórdão e Wagner ser retirado da prefeitura com seu vice, os embargos declaratórios teriam o mesmo teor? Não, porque os embargos declaratórios, como eu lhe falei, ele tem, por razão de ser, a manutenção. Esclarecer contradição, lacuna, obscuridade ou até pré-questionar alguns fundamentos lá para recurso para o Tribunal Superior Eleitoral. Então, o instrumento que o senhor utilizaria nós seria... pretendemos, inclusive, entrar com uma medida no sentido, imediata medida, no sentido de o TRE ter que aguardar em R-sede, recurso contra expedição de diploma, o julgamento dos embargos de declaração antes de cumprimento de qualquer acordo. Por isso que a gente não trabalha, a gente tem conscientemente essa situação da decisão de execução imediata, mas a gente trabalha com a possibilidade de suspender essa decisão antes que ela chegue ao seu termo final. Gente, eu conversei aqui com o advogado Gilson Pescador, da banca que defende o prefeito de Cruzeiro do Sul, Wagner Salles, que nos falou sobre a situação, as medidas que serão tomadas pela defesa e o que ele espera nos próximos dias serão decisivos para o cumprimento ou não imediato do acórdão que cassou no TRE o diploma de Wagner Salles e de seu vice Mazinho Santiago, do PMDB. Doutor Gilson Pescador, muito obrigado pela sua... Muito obrigado mais uma vez, Ana. Prazer imenso bater um papo com o senhor. Daqui a pouco nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já.